Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: tire um tempo para cuidar de si mesmo. Devemos amar a Deus, mas também a nós mesmos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a nos relacionar com o Senhor, nós começamos a ter uma dimensão diferente do que é o amor. Ao invés de ficar buscando bons sentimentos, esses sentimentos eles já estão em nós, graças à presença de Deus. E aonde existe amor, existe cuidado. Quando nós vivemos longe do Senhor, nós criamos hábitos aos quais nós tentamos nos distrair. Porque o pecado, quando ele é abundante na nossa vida, ele provoca dentro dos nossos pensamentos um turbilhão de sentimentos e todos eles negativos. Então se torna um hábito beber, comer, tentar se divertir, gastar muito tempo com coisas que não edificam em nada a nossa vida, simplesmente para tentar sobreviver a mais um dia. Então nós temos uma relação tóxica com as coisas, seja com as pessoas que nós nos relacionamos, colocando uma carga emocional desnecessária, seja com a comida, quando nós comemos mais do que é o necessário, toda hora beliscando alguma coisa, aquela vontade de comer doce o tempo inteiro, seja com a bebida, onde apenas um copo não satisfaz, tem que tomar até sair do corpo, ou seja, quando nada disso mais dá certo, a pessoa ela recorre a outros tipos de coisas, como as drogas, remédios. Então é a relação que nós temos com as coisas que é o problema. Entre um remédio que pode te curar de alguma coisa e você morrer, é a dose que é a diferença. Então a forma que nós usamos as coisas, elas vão dizer muito como está a nossa relação com Deus. E quando a nossa relação com Deus ela não é boa, nós somos descontrolados por natureza. Agora, se eu já consigo ver que a pessoa ela não consegue se relacionar nem com amor, como ela vai conseguir se relacionar com outras pessoas? Só que nesse meio tempo, as coisas elas vão acontecendo. E nem sempre nós temos a oportunidade de entender o que acontece na nossa vida e a razão disso. Porque nós começamos a formar relações sem Deus. E isso gasta todo o nosso tempo. Você não tinha nem terminado ainda de querer fazer as coisas que gostaria e você se vê mãe, ou se vê pai, ou se vê dentro de uma relação, ou se vê diante de uma situação que você não gostaria de estar vivendo. E aí você precisa fazer escolhas. Tem que cuidar das pessoas, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, tem que cuidar do cachorro, tem que cuidar. E toda vez que a gente está cuidando de alguma coisa, nós estamos descuidando de outra coisa. Porque nós só temos tempo a gastar com uma coisa só. E o que acaba acontecendo? Você acaba se descuidando de si mesmo. Faz um teste. E eu não quero fazer isso para te constranger. Mas vai em algum espelho que você esteja em paz. Olha no fundo dos teus olhos. Eu duvido você não chorar. Se a tua alma estiver machucada, se o teu coração estiver longe do Senhor, essa é a razão, você vai chorar. Porque faz muito tempo que você não consegue nem se enxergar. Tá correndo, e quem corre não consegue ver a passagem, não vê nada que tem à volta. A ânsia de chegar estraga todo o caminho. E na nossa vida o caminho é a coisa mais importante, não chegar. O resultado dessa vida todos nós sabemos, todos nós vamos morrer um dia. Isso não é o importante, não há nada que nós possamos fazer em relação a isso. Claro que o após isso nós podemos fazer alguma coisa, porque se eu gastar o meu tempo enquanto a viagem está acontecendo buscando ao Senhor, lá no fim eu vou passar pela morte, mas eu vou ressuscitar com o Senhor. E nós precisamos gastar tempo, primeiro, com Deus.
Se eu não tiver Deus, não adianta eu ter todas as outras coisas. Às vezes nós conhecemos pessoas que elas são bonitas por fora, mas quando abrem a boca, como é feia essas pessoas por dentro. E nós podemos conhecer o coração das pessoas através das palavras. E o Senhor diz que é no coração que nós guardamos os nossos tesouros. Então será que essa caixa que é linda não está vazia? O que adianta a gente ganhar um presente, uma caixa de presente que não tem nada dentro? Será que não é melhor receber um presente sem caixa? E aqui eu tô querendo chamar a atenção de vocês para uma coisa, que você precisa começar a se cuidar. Se você começou a se alimentar todos os dias da palavra de Deus, a tua alma, ela já não está mais naquele senso de necessidade. Agora a prioridade não é mais o outro, a prioridade é você. Porque Deus primeiro ele resgatou a minha alma, depois ele resgatou a minha vida, depois eu fui amar o próximo. Existe um passo a passo nisso tudo. Se você está começando a se converter agora, você sente que a tua relação com Deus ela já está mais estável, eu preciso que você foque em você agora. Não é mais as coisas que dependem de você, mas é você dependendo de Deus. É você se permitindo ser cuidado um pouco. Já foi descuidado e negligenciado tempo demais. Você precisa retomar a tua vida, retomar o controle que você tem com as coisas. Ao invés de ficar pedindo coisas para Deus, peça sabedoria. Peça que Deus te ensine a se relacionar com as coisas que te dominam, a desapegar. Porque desapegar não é deixar de amar. Desapegar é dar valor da forma que as coisas elas merecem. Se a gente vai lá em 1 Timóteo 4, versículo 13, 15 e 16. A palavra do Senhor ela diz assim: enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você como os que te escutam. Então Paulo, nessa carta ao Timóteo, ele está pedindo para Timóteo fazer algumas coisas que esse é o caminho. E basicamente o que Paulo pede é o que eu sempre pedi. Só que eu não sabia que Paulo também pedia essa mesma coisa. E eu vim descobrindo lendo a palavra de Deus. E a gente descobre que Deus ele fala as mesmas coisas, independente se esteja através da minha vida, da vida de Paulo, da tua vida, da vida de quem for. Se for o Espírito Santo que estiver falando, vai estar falando as mesmas coisas. Eu estava recordando, eu tenho uma música que eu fiz faz, sei lá, uns 10, 12, 13 anos atrás. Quando eu escrevi a letra dessa música, eu não conhecia a palavra de Deus. Eu não tinha lido a Bíblia, eu não tinha feito nada. Eu simplesmente coloquei aquilo que estava dentro do meu coração em um papel. E eu peguei essa letra novamente hoje e fui ler. Sabe quantas passagens da Bíblia tem na letra? 14. A letra da música está biblicamente correta em 100% do sentido dela. Agora, como que é possível uma pessoa que estava se convertendo, que não tinha conhecimento da palavra de Deus, que não tinha capacitação para escrever aquilo, colocasse em palavras de forma tão precisa? Porque é Deus. Então, quando você tiver que evangelizar alguém, não se preocupe com o que você vai falar. Porque se você estiver falando amando de Deus, como eu sei? Quando você não tem interesse, quando você não tem ganho pessoal nenhum nisso. É simplesmente o amor se manifestando através de você. Aí você pode ter a certeza que mesmo não conhecendo a Bíblia, tudo que sair da tua boca vai estar na Bíblia. E é assim que nós vamos aprendendo as coisas com Deus. Então Paulo ele vai para Timóteo e diz: enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas. Então vamos mudar o contexto. Ele está pedindo para que Timóteo fizesse o quê? Leia as Sagradas Escrituras. Leia. Só que o ler em público é o quê? Porque naquela época, com certeza, não tinha a mesma comodidade que nós temos hoje, de poder ter uma Bíblia em casa. Antigamente, se você olhar, aqueles pergaminhos, aqueles rolos, aquelas coisas, então não consigo entender, mas a ordem é clara. Leia a palavra de Deus.
leia enquanto você me espera, porque Paulo estava indo visitar ele, falou, ó, enquanto eu não estou aí, eu preciso que você faça alguma coisa. Leia a palavra de Deus, gaste o seu tempo buscando ao Senhor, gaste o seu tempo pensando no céu, gaste o seu tempo encontrando o seu pecado e se arrependendo, lendo a palavra de Deus. E o que nós falamos? Leia a palavra de Deus. Todos os dias eu repito isso, todos os dias. Se você ouve o devocional e ainda não teve coragem de fazer isso, eu faria. Porque se você quiser transformar a tua vida, como todos nós temos sido transformados, é graças ao Evangelho. Não vai vir um Salvador além de Jesus, e nós precisamos reconhecê-lo. O que mais que ele tem que fazer? Ele tem que ler as Sagradas Escrituras, a pregação do Evangelho. Então, o que seria pregar o Evangelho? É falar sobre Jesus às pessoas. E é o que nós fazemos, falamos de Deus às pessoas. E às vezes a gente ouve a palavra pregação, evangelização, e parece que é alguma coisa assim, sei lá, de outro planeta. Evangelizar é falar de Deus, é só isso. Toda vez que você estiver falando de Jesus, você está evangelizando, você está pegando o Evangelho e contando para alguém. E o que é o Evangelho? São as boas novas do reino de Deus. É só isso. Não tem mistério, não tem segredo, não tem nada. E às vezes você acha que você sabe pouco. Tem gente que não sabe nada. Então aquele que sabe pouco, para quem não sabe nada, sabe muito. Então existe um nível de pessoas que nós vamos encontrar que sabem menos que nós. Eu era uma pessoa que não sabia nada. Se eu encontrasse algum de vocês que escutam o devocional de forma recorrente e viesse a conversar comigo, vocês poderiam me ter ensinado tudo. Porque eu aprendi com pessoas que não sabiam nada. Elas sabiam o básico e o mínimo de tudo, mas elas me ensinaram e me conduziram e me criaram os questionamentos certos. Me mostraram a direção e disseram, olha, por aqui que você precisa caminhar. E caminhar é leitura, caminhar é oração, caminhar é evangelização, caminhar é questionamento também. Cristo, ele questionava as coisas. Poxa, mas não está escrito? Mas não está escrito? A palavra não diz? Por que eu não vejo? Então tudo isso faz parte da pregação do Evangelho. E ao ensino do quê? Cristão. O que é ensinar cristão? É ensinar a forma certa de se viver. É ensinar os valores que nós aprendemos. É ensinar aquilo que Deus nos ensinou a outras pessoas. É ensinar as pessoas a saírem da depressão, a elas assumirem o controle novamente das suas próprias vidas. É ensinar as pessoas a se amarem, a se cuidarem, a saber que a vida delas também é importante. Você se diminui o tempo inteiro pelas pessoas. Você abre mão de tudo que é teu pelos outros. Isso não está errado. Mas eu tenho que amar a Deus, mas eu também tenho que amar a mim mesmo. Então ensinar a ser cristão é justamente isso. É me posicionar, é saber aonde eu vou estar, é saber aonde está o meu interesse, é saber quem é o meu Senhor, é saber quem salvou a minha vida, é saber o que esperar dessa vida, de quem esperar. Isso é ser cristão. Passou disso, é invenção, é loucura. Então, o cristão, ele traduz na onde? No nosso comportamento. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Que coisas que é para ele praticar? Leitura da palavra de Deus, evangelização e ensinar a ser cristão. É o que nós fazemos. A missão de Timóteo é exatamente a nossa. Paulo acabou a missão dele. Quem continuou? Foram as outras pessoas. E esse mesmo ensinamento tem sido passado de um para o outro. Assim como eu aprendi através da palavra de Deus, porque quem me evangelizou, quem abriu os meus olhos para Cristo, não conhecia Cristo. Mas ele conhecia que tinha uma palavra que tinha. Então, às vezes, a gente vai encontrar pessoas que elas estão no meio do processo, não completaram ou não entendem o processo. E às vezes nós precisamos confiar no Espírito Santo. Eu me recordo de tantas pessoas que eu evangelizei e olho hoje que eu não tinha capacidade nenhuma. Mas quando eu olho a letra da música que eu tinha escrito nesse tempo que eu não tinha capacidade, eu vejo que eu tinha toda a capacidade do mundo. Porque eu não estava pregando com a minha razão, mas com o meu coração. E a capacidade que faltava em mim tinha obediência, porque Deus pedia, faça, eu fazia. E talvez o que está faltando na tua vida é justamente isso, é obedecer.
Se você sabe que algo está te incomodando, deixa de fazer. Se você acha que algo não está dando certo, não faz mais. Sabe, nós precisamos chegar num ponto onde nós podemos viver em paz. E daquela paz que excede todo o entendimento, nós seguirmos para onde Deus colocar dentro do nosso coração. E vai ser sempre praticando essas coisas. Então eu preciso praticar e me dedicar a isso todos os dias. Então beleza, ele vai ler a palavra de Deus, ele vai evangelizar, ele vai ensinar as pessoas a ser cristãs, ele vai para dedicar nisso todo dia. Beleza, é o que nós fazemos. E depois? Cuide de você mesmo. O que é a frase disso? Cuide de você mesmo. Cuide, porque se você não cuidar, ninguém vai cuidar. E tenha cuidado com o que ensina. Tenha cuidado com o que você fala. Tenha cuidado com o que você pensa. Tenha cuidado com as tuas intenções e as tuas razões. Cuidado. Então eu vou cuidar de mim e vou ter cuidado também pelas coisas que eu vou ensinar às pessoas. Olha a diferença das coisas, como nós invertemos o papel de tudo. Antes você era alguém que ficava buscando os teus sonhos, os teus interesses. Hoje não, hoje você buscou a Deus para Deus te ensinar o que é certo e o que é o errado. E por saber distinguir sobre isso, você consegue cuidar de você. E cuidar também das coisas que você fala e das coisas que você ensina para as pessoas. Continue fazendo isso. Então, já está claro e básico qual é o propósito e a razão da nossa vida. É ler a palavra de Deus, é evangelizar e ajudar as pessoas a se tornarem cristãs, para que assim elas possam cuidar delas mesmas e cuidar também das outras pessoas. Pois assim você salvará tanto você mesmo quanto os que o escutam. Então olha como a nossa vida, quando ela é transformada, ela tem a capacidade de transformar também a vida de outras pessoas. Então olha como o cuidado ele se tornou de uma forma muito mais ampla. Antes você oferecia o que às pessoas? Roupa lavada, comida, sei lá, basicamente o que é necessário para se viver. E normalmente é isso que a gente recebe da nossa mãe, do nosso pai, das pessoas que nos cuidam. O mínimo. Às vezes brinca com alguma coisa, fala alguma coisa, repreende em outra. Mas a forma que ele ensina aqui cria uma dimensão maior. Porque o filho que só é cuidado no corpo, entre aspas, que espiritualmente é morto a vida inteira, ele fatalmente vai cair no caminho das drogas, vai cair no caminho de tráfico, vai cair no caminho mais fácil, vai para o evangelho da porta larga. Não vai querer trabalhar, não vai querer ter nada. Hoje a gente vê o tanto de pessoas que jogam nesses bichos de aposta, essas coisas, e tem perdido tudo, porque acham que vai ser desse jeito. O diabo ele é mestre em achar que as coisas são fáceis e que você não precisa de Deus para ter sucesso. Cuide de você mesmo. Cuide. E aí nós vamos lá em Mateus 22, versículo 37 a 40. E a palavra do Senhor ela diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a sua alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Quem disse essas palavras? Jesus. Jesus. Traduzindo, ele disse exatamente a mesma coisa que Paulo tinha dito para Timóteo. Basta a gente ter um pouquinho de boa vontade para enxergar. E o que Jesus está respondendo a quem é o quê? Alguém chegou nele e questionou qual que é o maior mandamento ou qual que é o mandamento mais importante. E aí ele foi falar para ele o que é o mais importante. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu penso e tudo que eu faço é por Deus. Isso é amor. Amor é quando você prioriza. Amor é quando você não tem dúvida. O amor é aquilo que você faz sem questionar. O amor é onde está a tua esperança, a tua confiança. E se Deus é isso tudo para você, certamente que você está tomado pelo Espírito Santo.
porque somente na presença dele nós conseguimos reconhecer o valor de Deus. É só quando a luz acende que nós podemos acreditar que a escuridão não existe. Não adianta eu querer que ela deixe de existir, eu preciso de um fator externo. E esse fator externo é o Senhor. Então, porque Deus está nos ensinando que Ele precisa ter o primeiro lugar nas nossas vidas, ninguém mais. Ele não vai dividir a glória com o teu filho, com o teu que você chama de amor, com nada dessa vida. Se alguma coisa nessa vida for mais importante do que Deus, eu vou te contar uma coisa. O diabo vai tirar isso de você e você vai sofrer como se a tua vida tivesse acabado. É sempre assim. Aonde você colocar a tua esperança que não seja Deus, o diabo vai vir tomar. Agora lá no céu, lá no Senhor, lá na luz, ele não pode fazer nada. Por isso que nós amamos Deus com tudo aquilo que nós podemos, porque nós sabemos que disso ninguém vai poder tirar e ninguém vai poder tocar. Este é o maior mandamento e o mais importante. É o maior. Não tem outro maior que esse. Na nossa vida não existe nada mais importante do que isso. E como eu pratico isso? Como eu mostro que a minha mente está no Senhor, que o meu pensamento está no Senhor? É lendo a palavra de Deus. Quando você está ouvindo o devocional, quando você está escutando a Bíblia, quando você está ouvindo um louvor. E aí? Aí nós podemos entender justamente isso. Que os nossos pensamentos estão no Senhor. E nesse instante, não existe nada que possa nos fazer mal, não existe nada que possa nos perturbar. Existe sim coisas que podem nos fazer nos arrepender da vida que nós levamos e das coisas que nós fizemos. E isso é muito bom. Porque a tristeza, segundo a Deus, ela traz salvação. A tristeza, segundo o mundo, traz a morte. Por isso que pessoas sentem vontade de se matar quando elas estão tristes. Quando o diabo tira tudo aquilo onde ela colocava a esperança dela. Mas nós não. Nós nos alegramos, porque a correção de Deus é o início da salvação. O reconhecimento das coisas que nós fizemos é o primeiro passo que nós damos rumo ao céu, na companhia de Deus. Porque nós não caminhamos sozinhos nisso. Mesmo que você esteja dentro do seu quarto, orando, você não está sozinho. Todas as vezes que você escuta esse devocional, você não está sozinho. Partilhe essas coisas com outras pessoas também. E qual é o segundo mandamento? E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Como que eu posso amar os outros? Como eu amo a mim mesmo. Você se ama? Porque quem se ama, cuida. E aqui nós voltamos lá. Cuide de você mesmo. Você tem cuidado de você mesmo? Começa a colocar na tua rotina hábitos mais saudáveis. Quer começar pelo básico? Começa comendo as refeições normais. É café, é o almoço, é a janta. Beleza. Ao invés de você comer o que você costuma comer, tira uma colherzinha menos de uma coisa, de outra. Às vezes o problema não é o que você está comendo, mas é a quantidade do que você está comendo. Você sabe o que faz bem e o que não faz. Você sabe o que você come e te deixa com a consciência pesada e o que não deixa. Então vai simplificando. Vai cuidando de você. E não que cuidado seja simplesmente você ser uma pessoa magra. Isso não tem nada a ver. Mas isso mostra que você não tem descontrole alimentar. Isso tem tudo a ver. E não tem nada mais gostoso de você poder fazer as coisas e não ficar fadigado, não ficar cansado. Sabe, você fazer uma caminhada, o negócio não custa nada. Ah, mas não tenho tempo. O tempo você arruma. Quanto tempo você fica na rede social? Quanto tempo você faz coisas que não estão agregando em nada para cuidar de você? Se você gasta todo o teu tempo cuidando dos outros, deveria começar a cuidar de você. Ninguém vai achar ruim de você gastar um tempo. Divide as responsabilidades. Divide as responsabilidades. Ensina as pessoas a fazerem também, a te ajudar. Aqui que vem a questão. Ajuda, peça ajuda. Falou, ó, vocês vão dobrar a roupa direito aqui, vocês vão virar, vocês vão separar por cor. Cara, tudo gasta tempo. E o tempo que você não puder gastar fazendo coisas que as outras pessoas podem fazer, você pode gastar lendo a Bíblia. Ah, não tenho tempo para ler. Eu ouço na hora que eu tô tomando banho. Você não toma banho todo dia? Dá para você ouvir. Depois que você tá tomando banho, você vai se trocar. Dá para você ouvir também. Pelo menos 15, 20 minutos por dia você consegue. E 2 vezes, né? Eu acredito que você consiga. Ah, vou sair fazer uma caminhada. Dá para você ouvir.
Ao invés de você ficar ouvindo música, ouvindo as coisas, coloca o devocional antigo, coloca as coisas, ou coloca a Bíblia mesmo. Entendeu? Vai criando dentro tem o problema no joelho. Cara, tem bike, tem coisa, tem um monte de coisa. Hoje nós temos muitas ferramentas para chegar num objetivo. E você vai ser curado no meio do caminho. E aí você vai olhar e falar, Paulo, por que eu sobrevivi a tanto tempo com tanta dor? Por que eu passei tanto tempo não cuidando de mim? Porque o amor não estava na tua vida. E hoje faz sentido você cuidar de você. Porque o nosso papel aqui é cuidar dos outros também. É amar os outros. Mas eu preciso estar cuidado, senão não tem jeito. Senão não tem jeito. Então, dos 10 mandamentos, das leis, às vezes eu falo, né, que a gente lê nos Salmos, que eu tenho que cumprir toda a lei e tudo, e as pessoas, às vezes, elas se confundem. Cristo, ele deixou bem claro, toda a lei e tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento se resume a 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Tire um tempo para cuidar de si mesmo. Devemos amar a Deus, mas também a nós mesmos. Ficou claro? Chega de dar desculpa. No começo vai doer. No começo é sempre assim, mas é só o começo. Depois vai valer a pena. Então não se curve a dor. Toda vez que doer, ora. Fala, Deus, me ajuda. Deus, vem comigo. Deus, vamos junto. Tudo é possível se fazer quando nós estamos com o Senhor. Se arrependa sempre dos teus pecados, pare de culpar as pessoas, crie uma relação diferente. Tudo aquilo que é tóxico na tua vida, como eu identifico? Tudo aquilo que me faz mal, tudo aquilo que eu me relaciono e me faz eu me arrepender. Então isso, de alguma forma, em um dado momento, precisa ser tirado, porque é a relação que nós temos com as coisas que é o problema. É a relação que nós temos, é o momento. Então talvez naquele momento não seja essa a forma correta de se fazer, mas cada coisa tem seu tempo e cada coisa tem seu momento. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia. A fonte a qual sacio minha sede, o prato que alimenta minha fome de vida, contento que desperta graça e felicidade, o médico da alma que cura as enfermidades. Tu és o princípio, o Criador do universo, combatente do pecado, o meu Senhor eterno, com diversas formas ama todos seus filhos, e não importa se estão perto ou perdidos, tu és o Senhor. Bem-aventurado que pra sempre eu louvarei, majestade dos povos, a quem exaltarei, em louvor, gestos e em verdade te adorarei. Pastor, que confio meu destino, a luz que traz esperança ao coração abatido, o condutor supremo, a promessa que não falha, a força invencível pra vencer a batalha. Tu és sabedoria em forma de palavras, caridade que socorre a alma necessitada.
Majestade dos povos, a quem exaltarei, em louvor, gestos e em verdade te adorarei. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, bem-aventurado que pra sempre eu louvarei. Majestade dos povos, a quem exaltarei, em louvor, gestos e em verdade te adorarei. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, bem-aventurado que pra sempre eu louvarei. Majestade dos povos, a quem exaltarei, em louvor, gestos e em verdade te adorarei. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, bem-aventurado que pra sempre eu louvarei. Majestade dos povos, a quem exaltarei, em louvor, gestos e em verdade te adorarei. Em louvor, gestos e em verdade te adorarei. Em louvor, gestos e em verdade